O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras, mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. O Em Tese de hoje é sobre a leitura que foge do senso comum e das palavras. Vamos falar sobre como a leitura de imagens televisivas pode fazer parte das aulas de artes nas escolas, aproximando os conteúdos do cotidiano dos alunos. Os meus convidados são o professor do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, Gilberto de Castro, e a mestre em Educação pela UFPR, Melissa Joaquim, autora da dissertação que apresentamos no programa de hoje. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Melissa, eu comecei o programa de hoje justamente com a frase que você inicia o seu trabalho, que trata da leitura de uma forma geral, ou seja, além do óbvio. A gente acha que ler é ler livro, é ler o jornal. O que mais que é possível ler no mundo? Como que a gente pode entender leitura? Bom, a leitura foi usada aqui num sentido amplo, né? De compreender, de entender o mundo e principalmente de interagir com ele, né? E dentro dessa possibilidade eu trouxe para o meu meio, eu como professora de artes visuais, né, da escola pública, é bom que se diga, da escola pública, procurei trazer esse tema justamente pela preocupação de selecionar os conteúdos, selecionar as imagens para se trabalhar com os alunos. Então, o meu cuidado de ler imagens foi justamente de ampliar esse repertório das imagens, extrapolar o repertório das imagens do mundo da arte para outras formas de imagem, né? Ou seja, aquelas que fazem parte do cotidiano das crianças e jovens da nossa escola pública. A Melissa usou um termo cotidiano das crianças. Hoje o nosso cotidiano, o cotidiano do homem contemporâneo é marcado por uma velocidade incrível de informações, de imagens, é a televisão, é a internet, são as redes sociais. Como que se dá a leitura da realidade desse homem contemporâneo? Na verdade essa é a grande questão, né? A grande polêmica e talvez a grande dificuldade que os acadêmicos, os teóricos, os professores de maneira geral têm, né, a lidar com a leitura. Porque se a gente olha há 3 décadas, por exemplo, qualquer educador tinha como parâmetro a leitura do livro, quiçá a TV passava longe, né? E a TV sempre foi objeto de muita crítica, considerada algoz da leitura, até hoje esse pensamento vigora. No entanto, ela vem fazendo parte do cotidiano das pessoas há muitos anos. E nas últimas 2 décadas, mais ou menos, né, sem grande precisão, o que a gente vê é que a mídia, né, a mídia eletrônica, a imagem, entrou no mundo das pessoas de uma maneira consolidada, né? Então, se antes alguns professores teóricos reclamavam da presença da TV, hoje você precisa administrar a TV, que continua existindo, com muita força sempre, né? E também é preciso administrar todo esse impacto, né, simbólico, digamos, imagético, verbal, que vem pelo celular, pelo Facebook, pela internet, pelo computador. Antes nós tínhamos o computador parado numa mesa, hoje ele está no smartphone, quer dizer, então a presença do mundo multissimbólico, ela é uma realidade indesviável para o homem contemporâneo. E acho que o
o papel do educador, do teórico hoje é processar isso, né? Buscar caminhos para perceber que a leitura não dá mais para ser vista da forma até melancólica, né? Ou atrelada exclusivamente à mídia livro, né? Quer dizer, outras mídias hoje concorrem para a formação do sujeito contemporâneo e também para a sua informação enquanto leitor, né? Esse cenário que o professor Gilberto pintou passou a preocupar também os autores de uma intersecção de áreas do conhecimento, da educação e da comunicação, os autores da educomunicação. Como que esses autores te ajudaram, Melissa, a montar o seu trabalho, a entender essa realidade que o professor apresentou? A princípio, eu tinha somente uma referência forte, né, em relação ao teórico Mikhail Bakhtin, mas eu precisava de outros autores que, ao mesmo tempo, comungassem com as suas ideias em relação a sujeito, especialmente sobre o sujeito, mas que tivessem uma leitura mais aberta, como o professor Gilberto falou, em relação à educação, comunicação e sociedade. E aí eu fui beber na fonte justamente de dois autores que me auxiliaram muito a entender todo esse universo, né? E compor o meu trabalho, que foi o Jesus Martim Barbeiro, especialmente, né? E o Guilherme Orozco Gomes, inclusive, porque ele tem um trabalho, e ainda se desenvolve esse trabalho, sobre comunicação na educação. Então ele termina o trabalho que o Martim Barbeiro vai construindo, mas ele desemboca na educação, né? Então foram dois referenciais muito importantes porque eles têm a mesma linha de conceber o sujeito mediante os meios de comunicação de uma maneira não unilateral, né? Mas eles contemplam a ideia de que o sujeito dialoga com esses meios de comunicação, né? Existe um território ali de conflitos, de interações, de negociações, né? De identificações, por que não dizer? Ou seja, uma mensagem não é mais entendida como algo que chega diretamente àquela pessoa e a pessoa entende daquela forma, mas sim que a gente negocia, né, sim. Melissa? E ela falou sobre Bakhtin, né, professor, que é um velho amigo do professor. Eu queria que o professor falasse um pouco das ideias desse autor e de que maneira que esse autor foi importante nessa construção. Sim, o ciclo de Bakhtin, né, não era só o Bakhtin, tinha outros amigos também, o Voloshinov e o Davidev. Eles são um grupo de teóricos, pensadores sobre a linguagem, sobre a estética, que escreveram muito ali nos anos 20, né, foram os anos de maior produtividade deles. E dois deles morreram, e o Bakhtin viveu até os anos 70, morreu em 75. E o grande fato inovador da teoria é que eles passam a pensar a linguagem como reflexo da interação humana, né? E ao tratar disso, eles vão tratar também de forma meio indireta, em algumas vezes na obra, e outras vezes um pouco mais direta, da própria formação do sujeito. Eles dizem, o sujeito só é constituído verbalmente, quer dizer, sem o material verbal, sem o mundo simbólico, ele não é um sujeito, né? Quer dizer, o ser humano ficaria em estado vegetativo. Então essa perspectiva do ciclo de Bakhtin, ela acabou sendo extremamente produtiva do ponto de vista teórico, porque ela se assemelha muito a alguns debates das análises de discurso e tal, em que a questão da formação do sujeito é o centro da preocupação. Então, na pergunta anterior que você me fez sobre a questão do mundo contemporâneo, é por isso que a Melissa acabou vendo essa ponte entre esses teóricos da comunicação e o ciclo de Bakhtin, porque teoricamente o ciclo vai afirmar que o sujeito só é sujeito na medida em que se alimentou do mundo simbólico, né? E considerando que a televisão e todos os outros mecanismos eletrônicos trazem uma infinidade de signos, de provocações simbólicas, então eu acho que essa perspectiva do ciclo de Bakhtin não é assim ainda tão desenvolvida. Muitos se atêm a determinados temas do ciclo que não tão frequentes à questão da formação subjetiva, mas existem alguns autores eu sou um deles, né, por exemplo, que têm tentado aproveitar
essa originalidade do pensamento bakhtiniano para a formação subjetiva, né? O professor Gilberto falou bastante sobre sujeito, Melissa. Eu queria saber como que o sujeito, Melissa, não somente o sujeito pesquisador, chegou até esse tema. Como que a professora Melissa, que trabalha na escola municipal, chegou até esse incômodo que relaciona o ensino de artes com o nosso mundo contemporâneo? Sim, isso tem muito a ver com o lugar de onde eu falo, né? Eu sou professora de arte da escola pública, né? Agora esse ano completo 20 anos, né? Pensando em arte na escola pública. E isso foi uma inquietação surgida justamente por conta dessa convivência com esses jovens e crianças que traziam os discursos deles muito associados ao que se via na televisão. Quando nós iríamos trabalhar com o teatro ou com artes visuais, teatro da qual eu também tenho a formação, onde nós íamos trabalhar com essas práticas em sala de aula, o que mais emergia era justamente isso, né? Eram diálogos, bordões, né? Construção do personagem, construção da imagem, fundamentada na imagem da televisão. Hoje a gente vê muito isso acontecendo com a internet também, né? As músicas, os personagens, as figuras, enfim, né? A relação que eles fazem com os meios de comunicação, que eles travam com o meio de comunicação, não fica para fora do muro da escola. Eles trazem para a escola justamente porque são referências do seu cotidiano. E você percebeu como professora que você poderia, de alguma forma, usar isso dentro da aula de artes, em vez de entender isso como uma ameaça ao processo? Justamente, é uma premissa, pelo menos do meu fazer pedagógico, é premissa considerar esses discursos, esses modos de pensar e fazer que constituem o sujeito, como o próprio professor Gilberto falou, né? Eles compõem o sujeito, constituem o sujeito. Então, não dá para você dissociar uma coisa da outra, né? Faz parte do ser, está envolvido na sua própria linguagem, né? Então, essas formas de ser e de estar e se expressar estão presentes lá no nosso dia a dia de sala de aula. Então, não tem como você refutar, né, esse tipo de referência. O Em Tese faz um rápido intervalo e já voltamos. Eu converso com o professor Gilberto de Castro, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, e também com a mestre em Educação, também pela UFPR, Melissa Joaquim. Nós estamos falando sobre o trabalho dela de mestrado, que trata dos diálogos entre o ensino de arte e a televisão a partir da leitura de imagem televisiva. Melissa, para começar, o que é uma leitura de imagem? Como que dá para explicar isso para um leigo? Veja, a partir do momento que nós nos inteiramos, né, nos relacionamos com o mundo a partir de interações, né, desses diálogos no sentido amplo, isso também é uma prática dentro do ensino da arte, né? Nós temos aí pessoas, estudiosos de referência, né? Eu não poderia falar de leitura de imagem sem, por exemplo, citar a professora e eterna estudiosa Ana May Barbosa, que foi a que concebeu, a princípio, essa proposta metodológica de trabalho, né? Então, dentro dessa proposta metodológica de leitura de imagens, são considerados alguns pontos importantes, né? Que é a contextualização, que é o tempo histórico, né? Toda a condição na qual foi feita a obra de arte.
depois aspectos estéticos e especialmente junto com os aspectos estéticos da obra de arte, também a sua plasticidade, ou seja, a questão da forma, da cor, né? E tudo isso forma um conjunto de possibilidades e de dizeres, né? Então, como o aluno vai dizer da sua própria realidade, associando todo o conhecimento que ele teve a partir daquela imagem própria do mundo da arte com a sua realidade, com o seu pensamento, né? É um trabalho complexo, eu sei, né? É um trabalho complexo e que muitas vezes foi minimizado ao longo da história, né? Mas eu entendo também que a leitura de imagem, a forma com que eu pensei a leitura de imagem, além de não poder não citar Anna May, também foi utilizada num sentido amplo e filosófico do termo, né? Então, ler imagens está em tentar procurar entender sobre essas imagens que nos rodeiam, né? Hoje a gente não tem só a imagem da televisão, mas como o professor bem falou, nós temos a imagem da internet em qualquer lugar, ou seja, na palma da nossa mão, né? Então, que diálogo é esse, né? Que relação é essa que nós temos tão intensificada, a qual Martim Barbeiro também falava, né? Que mundo é esse que é permeado por imagens e que nós não podemos não considerar isso, né? Então, a discussão está dentro da disciplina de ler as imagens do mundo da arte, ler as imagens contemporâneas, né? E especialmente a imagem da televisão, porque a televisão sempre foi colocada, sempre foi demonizada na escola, né? Ou ela entra pela porta dos fundos como um recurso, né? Como metodologia, ou então vamos preparar um material para nos defender dela, né? Mas nunca se pensou numa relação mais crítica com a televisão, né? Então, a ideia de se trazer a imagem televisiva para ser lida, para ser compreendida dentro de uma estética específica foi e vai ser o meu grande desafio, né? Daqui para frente, quem sabe um possível doutorado e para frente. E eu separei aqui uma frase que a Melissa usa no trabalho dela e que eu pessoalmente gosto muito, que é do Arlindo Machado, que diz assim: a televisão é e será aquilo que fizermos dela, né, professor? Por que a televisão? Por que vocês escolheram a televisão? Até a Melissa fala, a internet também está permeada de imagens, mas a escolha foi pela televisão. Por quê? Bom, você fez referência à minha relação com o ciclo de Bakhtin, né, há alguns momentos atrás. Na verdade, eu sou mais conhecido como teórico, né, do ciclo de Bakhtin, mas eu sempre tive, desde o começo da carreira, mesmo antes de terminar mestrado, eu e o Faraco, um tempo em que a gente estava muito próximo, nós pensávamos muito sobre a questão da leitura. E a televisão já tinha sido, para nós, objeto de reflexão, né, em alguns artigos que a gente acabou escrevendo e tal. E é curioso quando eu revisito esse texto, ou ele mesmo revisita, porque a gente vê assim, poxa, a gente falava da televisão naquela época, né? Entre outras coisas, obviamente, e hoje a gente tem todo esse mundo que a gente está já discutindo aqui. Então, mas qual era o apelo para falar da televisão? Na verdade, o apelo lá atrás, que se configura hoje no trabalho que a Melissa também acabou fazendo, era o apelo da reflexão sobre a leitura, né? Pensando que tudo que incide no sujeito, no cidadão comum, nas pessoas de maneira geral, deveria ser objeto de reflexão acadêmica. E a academia, fora as instâncias relacionadas à TV, no geral, a grande maioria dos intelectuais vira as costas para a TV. Claro que a TV tem uma série de coisas ruins, né? As TVs têm concessão, né? A população às vezes não tem a consciência necessária disso, mas o fato é que ela também poderia ser mais questionada, mais melhorada. Mas o que não dá para negar é que ela é constitutiva do sujeito, do ser humano, né? No Brasil, a TV está consolidada há pelo menos 5 décadas, né? Presente em praticamente todas as casas. Todas, né? As casas, 100% das casas hoje tem TV, né? É possível ver a TV numa conexão com a internet e tal. Então, você veja, só para dar um exemplo, que eu e a Melissa até trocamos isso, dei essa sugestão para ela acabou lendo. Se a gente vai para a literatura, por exemplo, você vai ver que os narradores, os personagens, a TV raramente é objeto, ela raramente aparece.
Então, há pouco tempo atrás, quando a Melissa fazia a tese dela, eu li aquele romance O Drible, do Sérgio Rodrigues, que é um jornalista, ganhou o prêmio Brasil Telecom, se não me engano. E eu achei o livro muito bom, muito bem escrito, tanto que ganhou um prêmio de importância no Brasil. E é muito legal, porque foi o primeiro livro de literatura brasileira em que eu vi o narrador fazendo referência à TV. Quer dizer, tem cenas o livro abre com uma cena em que ele descreve o drible que o Pelé deu no goleiro do Uruguai na Copa de 70, que não configurou o gol, né? Então ele descreve a cena televisiva, né? Uma cena em que ele está com o pai conversando. E ao longo de toda a narrativa, ele é um narrador na faixa de entre 40 e 50 anos, ele lembra dos programas de TV que ele assistia, Perdidos no Espaço, que é da minha geração e também de outras próximas, né? Justamente as referências, né? As referências. Então, isso é inegável, essa resposta que a Melissa deu, de onde saiu o start para ela, porque eu percebo isso, né? Quer dizer, um objeto presente, né? Super presente na vida de todos, mas que não é objeto de reflexão e de educação, digamos, escolar, né? É uma pena. Por isso da televisão, acho que eu sempre tive essa preocupação de dizer, há o que se lê aí, né? Às vezes a gente não percebe, mas eu fico pensando, por exemplo, nos índices, fazendo uma comparação entre literatura e televisão. Um capítulo de uma novela bem-sucedida, reúne 30 milhões, 40 milhões, né? Um autor de literatura brasileira bem-sucedido vai vender 100 mil exemplares, né? Eu pensando que um Paulo Coelho é um fenômeno à parte, né? Que vende milhões e tal. Então, sob esse ponto de vista também da chegada desse meio às pessoas, eu acho que, sob esse ponto de vista, a TV já mereceria uma reflexão mais atenta da gente e mais crítica também, obviamente, né? E a Melissa acabou procurando também, não só nos autores, mas também em professores, algumas informações, algumas narrativas, dizeres, como você diz. O que você descobriu? Que professores eram esses que você entrevistou? Bom, esses professores são meus colegas, né? Meus colegas, inclusive, de formação, porque eu não teria como solicitar, né, solicitar respostas a respeito do tema que eu estava discutindo, se eles também não tivessem formação em artes visuais. Então, todos eles eram formados em artes visuais, em diferentes épocas, o que enriqueceu bastante o trabalho, né? Porque daí você tem você tem reflexões, um conjunto heterogêneo de reflexões, né? Então, você percebe nesse conjunto de ideias que saíram dali sobre a televisão, que você tinha praticamente um expoente de cada teoria que eu percorri durante a pesquisa. Aqueles que acreditam que a televisão realmente é perniciosa à educação, outros que entendem a televisão, não foi dito isso, mas que percebem que entendem a televisão como um prolongamento da linguagem, né? Ou seja, é a linguagem tecnológica, a linguagem sendo travada no meio tecnológico. Outros ficaram surpresos com os questionamentos em relação à imagem televisiva, porque eles viram nisso uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de levar esse tema para a sala de aula, né? Então, de qualquer forma, eu me senti bem satisfeita com as poucas pessoas com as quais eu conversei. Foram quantas, Melissa? Foram seis professores. Então eles me deram indícios, né, do pensamento docente em relação à televisão, mas não de uma maneira quantitativa, mas sobretudo de uma maneira qualitativa, né? Professor Gilberto, qual que é o papel da academia ao trazer, de certa forma, esse rigor científico para essas percepções sociais que a gente tem? O papel da academia é sempre o papel dela, acho que o papel de crítica, né, de contemplar os temas. Agora, a gente sabe que as questões ideológicas que estão concorrendo aos temas, às disciplinas, elas são muito fortes, né? Então, acho que no caso da TV, se pensarmos assim um preconceito muito forte, né?
Quer dizer, nós vivemos uma cultura, a cultura da erudição, da questão da literatura e do livro, numa visão erudita, né? A erudição hoje ela começa a sofrer determinados problemas, né? Porque eu ouvi de um editor inglês em São Paulo, no aniversário da EDUSP, por exemplo, que 90% do conhecimento humano hoje está na internet. Você acha alguns cliques. E tem pesquisas assegurando que esse conhecimento está correto. Então isso muda muito o comportamento do leitor, muda muito, né, a percepção da relação do homem com o saber, do homem com o conhecimento, da erudição, né? O que é um conhecimento importante para mim ou deixa de sê-lo, enfim. E eu acho que daí incorporar determinados temas ao debate do mundo acadêmico nem sempre é fácil, precisa de um pouco de coragem, porque você vai ver que muitos colegas teus vão torcer o nariz para determinadas escolhas que você faz, ou as escolhas teóricas, ou as escolhas temáticas, né? Então, mas eu acho que esse é o papel da academia. Se a gente olha no contexto geral as pesquisas, elas se repetem em demasiado em torno de alguns temas, em torno de alguns teóricos, né? E outros temas são esquecidos. Exatamente, há muito modismo. Então eu acho que tem que ser irreverente mesmo. Se a academia não for irreverente, aí estamos perdidos, eu acho. Né? E qual a contribuição da Melissa para a academia, para essa área do conhecimento? Olha, eu penso, assim, com toda a modéstia que me cabe, né? Afinal de contas, né, foi um trabalho árduo, mas assim, é uma gotinha no oceano, né? Eu espero ter contribuído com uma outra visão sobre a televisão, especialmente no mundo da arte. Porque aí, além de eu estar debatendo o mundo da escola, tentando colocar a televisão no mundo da escola, ainda estou tentando colocar a televisão para ser discutida numa perspectiva de experiência estética, né? O que talvez vá me dar um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente tem algumas resistências também em relação a isso, né? Então, o tema é um tema árduo, né? Foi um tema árduo e em relação à recepção, muitas vezes, de quem via somente a capa, com perdão das pessoas que avaliam o livro pelo título, pela capa, mas eu achei interessante toda vez que eu ia comentar sobre o trabalho, então que estava lá na edição e tudo mais, o título passava por ali, falei, nossa, que interessante, você vai debater sobre as questões do diálogo entre a televisão e aulas de arte, né? Como será que... Então despertou uma certa curiosidade. Então fica aí o meu convite para a leitura, né? Uma vez que ele está disponibilizado no site da Federal, fica aí o meu convite para a leitura do trabalho, né? Que tenta encontrar uma discussão ainda que não foi feita. Melissa, professor Gilberto, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. O trabalho da Melissa, Leitura da Imagem Televisiva, uma investigação sobre possíveis diálogos entre o ensino de arte e a televisão, está disponível no banco de teses da UFPR. O endereço está na tela e o acesso ao material é livre. A programação completa da UFPR TV está disponível nas nossas redes sociais e no nosso site. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem. Tchau!